oração 7 dias na semana que alguém vai estar orando por vocês, né? E ao final da pregação cada um vai fazer uma dupla, né? E aí eu queria convidar o André. Para lascar aí. Amém. Essa Bíblia aqui. Amém, irmãos. Boa noite. Vamos tentar juntar mais aqui, o Wilson, o pessoal, para a gente ficar um pouco mais perto, por favor. E vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Aí nós vamos ler o versículo número 11. Vamos meditar aqui durante 20 minutos, né? Esse nosso texto aqui de Teresina, de Piauí, bênção estar aqui mais uma vez. Eu imaginava que eu não estaria aqui hoje, né? Mas Deus separou esse dia hoje e acabou dando certo, né? Eu pensei que ia ministrar aqui, não é mais. E eu liguei pro Marcelinho vai estar aí, cara. Então, quando eu desce pra cá, vai dar super certo. Muito bom estar com meus irmãos aqui. E glória a Deus pela vida de vocês. Lucas o quê? Lucas capítulo de número 15, o versículo é de número 11. Lucas, quem tem Bíblia aí, ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia, faça o que você quiser com ela aí. Se a sua Bíblia é aquela que liga, ligue. Se for aquela que abre, abra. E se você não tem Bíblia, acompanhe alguém que está do seu lado, ok? Diz assim, o tema dessa mensagem que nós vamos falar hoje para vocês, missionários, é justamente sobre missões e a força da missão. Até onde um missionário deve ir. Qual a motivação de um missionário. Ok? Então vamos lá. E Jesus, 15:11 de Lucas diz assim, e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Ou tem outra tradução deve estar falando, vivendo dissolutamente. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção de seu pai, vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu pleno de compaixão, correu ao encontro do filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos trazer depressa a melhor roupa, vestiu-os com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias do filho. Também trazei o novilho mais gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemos-nos. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Muitas pessoas pregam esse texto, irmãos, e nas igrejas cristãs, na qual eu faço parte, nós fazemos parte, mas tem dado a ênfase errada a quem de direito desse texto. Porque esse texto ele não é simplesmente um texto que trata do filho pródigo. Esse texto ele trata de um tripé, ele é fundamentado em um tripé que fala primeiro de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida logo em seguida, e de um filho que se perde. É impossível entender esse texto se eu não entender a dracma perdida, eu não entender a ovelha que se perdeu, a parábola das 99, né? Da ovelha perdida, na qual a 99 ficam guardadas no aprisco e o Senhor busca aquela que havia se perdido. E a dracma perdida, que a mulher perde aquela moeda valiosíssima, né?
para ela, e aquela moeda cai e ela perde, quando a encontra, chama suas vizinhas. Então é necessário que eu entenda essas 3 parábolas, para entender o que é missão, para entender o que é amor, para entender o que é evangelho. No começo desse texto aqui, no capítulo de número 15, Jesus é questionado por que ele andava somente com pessoas erradas, pessoas que não valiam nada, pessoas que estavam à beira da sociedade. E aí o nosso Senhor Jesus chama aqueles homens e lhes aplica essa parábola. E aí, após ele aplicar essas 2 primeiras parábolas, que é a dracma perdida e a ovelha perdida, ele fala do filho, no qual nós vamos nos atentar nessa noite. Esse filho humilha o seu pai, humilha a sua família em Israel, porque em Israel não há maior humilhação, querido, para um pai pedir a sua herança antecipada. Imagine isso em termos brasileiros, da nossa cultura brasileira. Um filho chegar no pai: pai, me dê a minha herança. Antes do senhor morrer, eu quero que o senhor me dê minha herança. O pai vai ficar super chateado. Quem não ficaria? Não é verdade? Um filho seu chega: não, eu quero minha herança. O pai nem morreu. O pai nem morreu, você já está querendo que ele saia já. Né? Morra antes do tempo. Isso é uma humilhação muito grande para um pai judeu. Mas na Bíblia diz que esse homem, de forma simples, tranquila, calma, e não se irrita com o filho, faz a partilha da sua dívida. E ali, queridos, algo acontece. Aquele homem pega aquele dinheiro, o dinheiro chega na casa, chega na cabeça dele, e algo acontece na vida dele. E a Bíblia diz que ele pega o dinheiro dele e vai para uma terra distante. Queridos, uma terra distante significa uma cidade de fato muito longa, ok? Mas existe uma diferença muito grande de quem tem dinheiro e vai para uma viagem muito longa, e existe uma distância de quem tem nada de dinheiro e vai para uma viagem distante. O que esse menino faz? Ele pega todo o seu dinheiro, querido, e de forma arregalada, de forma terrível, ele começa a gastar tudo que tinha. Começa a beber, começa a se drogar, começa a fazer tudo de errado, sei lá o que ele fazia naquela época. Eu não sei qual era a droga daquela época, se era somente o álcool, se tinha outro tipo de coisa que daria na mente dele uma overdose lá, uma loucura na mente dele. Mas a Bíblia diz que ele vive dissolutamente. Culturalmente nós entendemos que naquele momento, daquela época, a prostituição era muito latente e a bebida, o uso do álcool era muito forte. Então provavelmente nós podemos entender que esse cara bebeu muito. Esse cara se prostituiu demais. Ele viu uma vida dissoluta naquela região. E tem textos que falam que, coincidentemente, uma grande fome veio até aquela cidade. E o dinheiro daquele rapaz acabou. E o dinheiro daquele rapaz acaba. E o que acontece, queridos? Ele perde tudo que ele tem. E eu começo aplicando o texto aqui para você. Quando você tem dinheiro, quando você tem prestígio, todo mundo está do seu lado, a vida está tudo muito bem, mas o pecado, ele faz você perder as coisas. O salário do pecado é a morte. Mas não é morte física, mas você começa a perder vínculos, aliança, moral, prestígio, amizades, e as coisas começam a morrer perto de você. O que era aparentemente verde começa a ficar sem cor. E o pecado tem esse poder de fazer isso conosco. Mas eu quero continuar dizendo para vocês que esse jovem caindo, ele fica doido, sem dinheiro, e consegue arrumar um porco para trabalhar com ele. Um homem chama-o para trabalhar com porcos, cuidar de porcos. Está aí a segunda humilhação para um homem judeu. Ele humilhou seu pai e logo em seguida ele é humilhado. O judeu nem come presunto para não dar ousadia, porque na lei de Moisés eles não comem carne de porco, e aquele homem não simplesmente come carne de porco. Ele tem vontade de comer o que um porco come. Vagens de alfarrobeiras. O que os porcos comiam, ele olhava e, meu Deus, ai, que vontade de comer. A Bíblia diz que ele não comeu aquilo, mas ele tem vontade. A segunda coisa que o pecado faz com você, ele te joga no mais profundo da lama, no fundo da fossa. Não tem fundo de poço com o pecado. O pecado, ele vai te levar para o fundo do poço, ele vai te humilhar, ele vai te destruir. E aquele jovem, a Bíblia diz que logo em seguida, após fazer tudo isso, ele lembra da casa do teu pai, porque esse menino era um crente, esse menino conhecia a casa do Senhor, ele conhecia e tinha intimidade com o pai, mas por um momento de loucura, ele se desvia daquele caminho, querendo viver uma vida que não era a vida que o pai tinha para ele. Queridos, eu continuo falando da história desse homem, mas esse homem não é o centro dessa história.
E esse homem começa a pensar e ele cai em si. E ali ele começa com princípios maravilhosos. Ontem eu falei disso na igreja. Ele entendeu o princípio de confissão. E dentro do coração dele ele fala, meu Deus, quantos funcionários do meu pai têm comida melhor do que eu? E eu aqui desse jeito querendo comer comida de porco. Irei para a casa do meu pai e pedirei perdão para o meu pai. Pai, pequei contra os céus e perante ti não sou mais digno de ser chamado seu filho, diz assim o texto em 2 versículos anteriores, treinando o que iria falar com o pai. E ali eu imagino que ele treina o que iria falar para o seu pai. Pegando tudo que volta, que ele tem, que eu acredito que não era mais nada, ele volta. E como vocês estudaram e leram comigo aqui no começo, ele foi para uma terra distante. Querido, a ida com dinheiro no bolso, era com cavalo, camelo, jumento, não sei. Mas a volta, querido, sem dinheiro, é terrível. Então o que eu quero dizer? Toda vez que você for se arrepender, quando você vai voltar para o Senhor, não pense que será um momento fácil para a tua vida. Não pense que o arrependimento vai ser algo fácil para a tua vida cristã. Porque ela é difícil. Ela arrancou coisas que você tinha. Arrancou o brilho que você tinha. Arrancou a moral que você tinha. O pecado, ele tem o poder de destruir a tua moral. Destruir quem você é. E naquele momento, meu querido irmão Marcilei, aquele homem volta de uma viagem longa. Sei lá, se comendo do lixo. Sei lá, se comendo de esmolas. Não sei se de a pé. Não sei se de carona, mas... imagino eu que a viagem de volta dessa terra longínqua foi uma viagem terrível. Eu quero falar para vocês do coração missionário, do coração que suporta. Quando eu leio essas 3 parábolas, eu vejo um pai, um pastor, que a Bíblia diz que ele vai subindo pelos montes de Israel, e a Bíblia diz que ele vai buscar a ovelha dele. E a Bíblia diz que ele busca a sua ovelha naqueles lugares. E ele se propõe no teu coração de voltar para casa somente até encontrá-la. E ali, aquele homem encontra a sua ovelha perdida e coloca nos teus ombros. E a Bíblia diz que ele grita, ele jubila, se alegra com aquela ovelha que havia sido perdida. Aquela mulher, da mesma maneira, perde aquela dracma perdida e volta vai para a casa das suas vizinhas, agradecida. E em terceiro lugar é o texto que nós falamos. É o centro dessa pregação, não é o filho pródigo. O centro dessa mensagem é o pai. O centro é o pai. Queridos, aquele cara foi humilhado. O filho virou as costas para ele. Quem já não fez isso? Não se preocupou com a criação. Foi um ingrato. Não é verdade? Virou as costas para o pai. Viveu uma vida dissoluta, tocou o terror. E a Bíblia diz que aquele homem estava lá no portão esperando o filho dele. Ah, pastor, não tem portão. O texto me deixa muito claro que aquele homem esperava o teu filho todo dia voltar. Esse é o coração missionário. É o coração que foi ferido, mas está disposto a perdoar todos os dias. É o coração que todo dia pega a sua moto e sai caçando pessoas para ajudar, para salvar, para perdoar, para abraçar as pessoas. Esses são os missionários que vieram de Brasília para fazer missões no Piauí, mas estão dispostos a amar, a receber pessoas, até mesmo pessoas que feriram o nosso coração. Gente, esse Deus é tão poderoso que ele poderia naquele dia, Marcelei, quando o filho vem de longe, você vai ver uma coisa que não acontece em Israel e até hoje não aconteceu e não acontece. Nunca um ancião, um homem de posses como esse homem, que era dono de fazenda, dono de bens, de bezerros, de carneiros. A Bíblia diz que esse homem vai ao encontro do seu filho. Eu quero ler com vocês, vamos lá. Versículo de número 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e quando chegar confessarei: pai, pequei contra os céus perante ti. Versículo 20. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao seu encontro. Você consegue ver um ancião
um homem de Israel que foi humilhado pelo filho, ele poderia ter excomungado o filho. A Bíblia diz que ele corre ao encontro do teu filho. Ele vai ao encontro daquele filho que virou as costas, que foi um ingrato com ele, que virou as costas para ele e viveu uma vida dissoluta, pouco se preocupando com a casa do pai dele. Ingrato! E a Bíblia diz que ele encontra o seu filho. Olhe para o texto aí. E ele fala para o seu filho: eu te falei que você ia quebrar a cara? Foi isso que ele falou? Ixi, tá magro, velho, tá vendo? Saiu da minha cara, parou de comer. Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou, irmãos? Não. Pleno de compaixão correu ao seu encontro e muito o abraçou e o beijou. E o mais forte desse texto é o filho. Pai, ele não tinha treinado lá atrás? Pai, peguei contra o céu, ele estava com tudo treinado, aí ele abraça o pai e fala, no versículo de número 20, e o pai beijando ele, abraçando ele, e ele, então o filho declarou: pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. É como se o pai, escutando aquela besteira, aquela asneira dele, aquela besteira que ele estava falando, assim, ô fulano, vem cá, prepare o cordeiro mais cevado da nossa fazenda, prepara, vamos fazer uma festa, meu filho estava morto, estava perdido, traga sandálias agora, coloque nos pés dele, coloque um anel no dedo dele, coloque roupas, ele está sujo, o menino voltou mendigo, voltou destruído, porque é assim que o pecado faz conosco. Quando voltamos para a casa do Pai, voltamos arrebentados, um lixo. Mas esse Deus coloca sandálias nos meus pés, me abraça, coloca um anel no meu dedo, ou seja, faz aliança comigo. Querido, que Deus é esse? Que evangelho é esse? Eu e você, talvez no lugar de Deus, jogaria tantas desculpas, falaria tantas besteiras para o nosso filho. Talvez nem o receberíamos mais por tamanha ingratidão. Mas esse Deus é tão santo, tão poderoso, que olha para o gaúcho e fala: venha, gaúcho, eu te recebo de novo. Você viveu de forma dissoluta, André, você viveu dissolutamente. Marcilei, você viveu assim. Diana, todos nós vivemos, e Ele nos recebe, coloca um anel no nosso dedo, uma sandália nos nossos pés, roupas festivais, e nos convida para uma festa, que é a festa do Evangelho. É isso que um missionário tem que ser encharcado, de receber pessoas, não pelos que elas fizeram, mas pelo que Deus é. E essa generosidade desse Deus para comigo e para com você. Ele é o centro dessas parábolas. Não é a dracma que se perdeu, não é a ovelha perdida. Você vai ver esse sermão sendo pregado de várias formas, mas o centro desse sermão é um pastor que, se fosse comido pelos chacais do deserto de Israel, ele pouco se preocupava, ele queria a ovelha perdida, e ele desce na alvorada da manhã gritando: uhul, achei a minha ovelha perdida, vamos festejar. Aquela mulher que acha aquela dracma perdida, corre até as suas vizinhas, suas amigas, e festeja com elas: achei a minha moedinha que havia se perdido. O centro desse sermão é um pai que vai ao encontro todos os dias daquele portão e fica observando: será que meu filho volta hoje? Será que ele vem? E ele vai ao encontro do pecador e o lava, e o limpa, e o veste com roupas festivais. Esse é o amor que eu e você, ó missionários, devemos ter. Não de situações, não de circunstâncias, não com o que fizeram conosco. Esse é o coração missionário, querido. Uma missão que está acima do que eu acho, do que eu entendo, do que eu percebo. Mas eu olho para as pessoas, não com o meu olho carnal, mas de um olhar para as pessoas como Cristo olhou para nós, como nos recebe todos os dias, pobres, miseráveis pecadores que somos. Todos os dias, esse Deus me abraça e refaz a aliança dele comigo. E nós, infelizmente, muitas vezes nas nossas vidas, continuamos implacáveis, com o coração tão cerrado, tão duro, e não aceitamos mais as pessoas no nosso meio, não perdoamos mais, vivemos uma vida tão implacável, e esse não é o padrão do Evangelho para um missionário. Se és missionário, que essa representação em Teresina, que todas as representações do Brasil, Brasília, São Paulo, Londrina, eu não gosto de falar não, porque às vezes eu acabo esquecendo, né? Rio, sejam encharcados desse amor. Que
especificamente aqui hoje, vocês, missionários de Teresina, sejam encharcados dessa fé, dessa esperança, dessa compaixão, que só um Deus encarnando, mostrando como faz para pessoas que o acusavam. Mas você só quer andar com prostituta, com ladrão, cobrador de impostos, sei o quê. E ele vem dizendo a importância dos eleitos, da igreja dele, das pessoas. Então, querido, não desista. Não vá viver uma vida que você pensa que é uma vida boa. Não, essa não é a vida boa que você acha que é. A vida boa está fundamentada nas Escrituras. É a palavra que dá um padrão para como você deve viver. É fácil? Não, é difícil. Mas é nisso, se esforçando todos os dias, com força, com perseverança, com humildade, com simplicidade, com servidão, você vai conseguir. Orando, lendo a Bíblia, congregando. Para ser missionário tem que congregar, tem que respeitar o pastor, tem que amar, tem que ler a Bíblia. E esse padrão que a Bíblia dá para mim nessa noite e para você é o padrão missionário. És missionário? Tenha compaixão como esse Deus teve por nós. Amém? Amém. Deus Amém. possa abençoar vocês em nome de Jesus. Amém. Amém.